Paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais um Papo Kardec, conversas que edificam vidas. E hoje estamos tendo a honra de estar recebendo o pastor Fabrício Casanova, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, ali em Paraupebas, lá na Vila Palmares, mais conhecido lá como Cadepipa. E hoje teremos um tema muito interessante. José do Egito, o processo antes da promessa. Seja bem-vindo, pastor Fabrício. Muito obrigado, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Para mim é uma honra ter a sua audiência. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Fernando Patrocínio, que nos fez este convite. Para mim é uma honra estar aqui nessa bancada, estar aqui nesse podcast. Podcast Papo Kardec, conversas que edificam. E o meu intuito como ministro é que, de fato, você seja edificado. Glória a Deus. Pastor, o nosso tema de hoje, ele é com base em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 45, falando ali sobre a vida de José. E eu já queria estar iniciando lhe perguntando o seguinte: José, ele recebeu o sonho antes de conhecer o processo. Porque Deus, muitas vezes, ele mostra o destino sem revelar tudo o que temos que atravessar para chegar até ele. Então, excelente pergunta, e nós precisamos contextualizar esse sonho de José dentro do plano da redenção. O plano da redenção, ele teve seu início antes mesmo da queda do homem, e ele teve a sua consumação na cruz do Calvário. Então, José, ele faz parte do plano da redenção. Nós temos ali em Abraão o início de tudo, o chamado, em Gênesis 12. Nós temos na pessoa de Isaac a continuidade das promessas. Em Jacó, um patriarca que gerou 12 filhos. E em José, o penúltimo filho de Jacó, nós temos na pessoa de José esse elo do plano da redenção para colocar o povo dentro do Egito, para cumprir uma palavra que Deus entregou para Abraão. Então, quando nós olhamos para o sonho de José, ele revelou o final, aquilo que José viveria no futuro, mas não revelou o processo. Por que o Senhor não revelou o processo para José? José ele era muito jovem. José ele tinha aproximadamente 17 anos. Então aprendemos que entre a promessa e o cumprimento, o processo ele gera amadurecimento, ele gera experiência. O processo ele valoriza o homem. Eu estava, pastor Fernando, esses dias em um determinado supermercado, e eu achei algo muito interessante, um queijo e o valor do queijo, o preço do queijo. R$ 89 mais ou menos o quilo. E eu sei que existem queijos bem mais caros. Porém, eu parei para pensar um pouco na matéria-prima daquele queijo. O leite, o sal. Quem faz queijo sabe que existem outros elementos, ingredientes. Mas o que fez aquele queijo se tornar caro? É porque ele era leite, ele era somente sal, uniu tudo. E o processo fez com que ele se tornasse aquele queijo. E aqueles que são conhecedores dessa cultura, a cultura do queijo, sabem que existem outros queijos que são muito antigos. Quanto mais antigo, melhor, E mais caro. E o que fez aquele queijo se tornar? O preço, O valor, o prestígio que ele adquiriu, o processo. Então existem pessoas que elas não querem viver o processo. Eu sei que tem algumas perguntas aí mais para frente relacionadas a isso, mas eu acredito que pela imaturidade de José. Por isso que Deus não revelou o processo para ele. E geralmente as promessas de Deus, elas são promessas que fogem da nossa lógica. Não existe possibilidade de cumprimento aonde nós estamos e aonde nós recebemos a promessa. Por isso o processo ele é tão importante. Então é questão de maturidade. Por isso que Deus não revelou o processo para José. Então, Deus ele não revela o processo, às vezes até para a gente não desistir da caminhada? Com certeza, porque quando ainda não temos a maturidade e conhecendo um pouquinho do coração de José, pela história de José, percebe-se que ele se frustraria no começo.
Então Deus ele nos poupa de algumas coisas, para quê? Para que nós não venhamos desistir no início da caminhada. Então Deus ele preparou José para a função que ele ocuparia dentro daquele processo onde ele viveu. É tão verdade que lá na frente, quando José encontra-se com seus irmãos, José ele tem um coração que ele amadureceu, um coração onde ele aprendeu a perdoar, entendeu o processo que ele viveu, e ele chega para os seus irmãos e diz: olha, para este momento foi que vocês me enviaram na frente, para que eu abrisse portas para que a nossa geração fosse preservada. Pastor, José saiu da casa do pai como filho amado e, em pouco tempo, estava dentro de um poço. Como continuar acreditando na promessa quando a realidade parece dizer exatamente o contrário? Concernente a essa perspectiva, nós encontramos em José, dentro daquilo que a teologia chama de tipos e antítipos, tipologia bíblica. Nós temos em José, dentro do contexto do Antigo Testamento, o melhor tipo de Cristo. Ou seja, José, dentro de um aspecto psicológico, um aspecto de persona mesmo, de personalidade, que melhor representa Cristo, é José. José ele é um exemplo de um caráter quase perfeito, dentro de um aspecto socioafetivo, um aspecto humano mesmo. José ele se destacou com seu caráter. Então José ele era o filho amado do pai, mas odiado pelos seus irmãos. Então nós temos aqui a pessoa de Cristo sendo representada ali em José, amado do pai, mas odiado até mesmo pelos da sua própria casa. Então José, nós podemos entender que ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho foi o sonho do campo, ele estava atando feixes. O segundo sonho foi o sonho com as estrelas, o sol e a lua, e 11 estrelas se prostravam diante dele. Então José, a partir dos seus sonhos, não foi apenas por conta dos seus sonhos que ele foi odiado pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos. Se nós olharmos nos versículos anteriores ao sonho de José, dá-se a perceber que ele foi odiado pela conduta que ele tinha, no sentido de, como é que eu posso dizer, de excelência que ele tinha, na obediência ao pai, nos trabalhos que eram prestados. Inclusive, o primeiro sonho de José é um sonho do campo. José ele teve um sonho onde os feixes dos seus irmãos se dobravam diante dele. O que nós temos aqui é que os feixes se dobravam porque eles não eram bem amarrados. Então, os irmãos de José, eles não tinham excelência naquilo que faziam. Por que o feixe de José permaneceu de pé? Porque eles eram bem amarrados. José ele sabia trabalhar no campo com excelência e muitas vezes longe das vistas do pai. Então, a excelência de José fez com que o seu feixe permanecesse de pé. E eu aprendo com isso, pastor Fernando, que o primeiro sonho foi o sonho do campo, o segundo sonho foi o sonho das estrelas. Então, antes de Deus nos fazer sonhar com as estrelas, ele vai nos fazer sonhar dentro do campo. Uma realidade servil, uma realidade onde poucos querem, de fato, ter excelência, porque menosprezam o que está sendo feito, se vitimizam naquela realidade, e José tinha excelência dentro do campo. Muito bem. Pastor, os primeiros responsáveis pelo sofrimento de José foram seus próprios irmãos. Por que alguma das feridas mais difíceis de superar vem justamente das pessoas de quem esperamos amor? Há um pensamento, e esse pensamento ele é validado pela própria experiência, né, de vida, experiência empírica, do dia a dia. As pessoas que nós não conhecemos, elas não têm poder de nos ferir, principalmente nessa área emocional. Por que elas não têm poder de nos ferir? Porque elas não têm uma importância afetiva para nós. Então, quem é que tem o poder de nos ferir? Aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós nos relacionamos. Então, José, eu costumo pensar que José ele era um amigo do bem. Por que um amigo do bem? Paulo fala, né, que os obreiros eles deveriam ser amigos do bem. José ele sempre via pontos positivos nos seus irmãos. Ele nunca viu maldade até o momento dele ter sido lançado na cova, porque ele conseguia atender o seu pai. Antes de José ir para a cova, ele estava na região de Hebrom com Jacó. E Jacó mandou José ir para Siquém, até onde estavam seus irmãos.
Tem textos na Bíblia que nós lemos e parece assim que foi algo muito rápido. Vai ver como é que estão os teus irmãos. E ele foi e chegou. Não, mas era uma jornada de 84 quilômetros. E José dá-se a entender que ele foi sozinho, para ver onde é que os seus irmãos estavam. Então ele tinha uma confiança emocional muito grande nos seus irmãos. E ele obedecia o seu pai. Então, José, ao longo do processo, Deus permitiu com que ele vivesse aquilo para ele ser curado, né? Para que o seu coração, ele de fato encontrasse o caminho para perdoar os seus irmãos. Só que José, a partir dali do processo, ele começou a conhecer os seus irmãos. José, ele teve 2 filhos lá na frente, né? Ele teve o primeiro filho, que foi Efraim, né? Na verdade, o segundo filho foi Efraim. E ele teve mais um filho. Deixa eu só olhar aqui o nome do segundo filho de José. Manassés, o primeiro, e Efraim, o segundo, né? O primeiro filho, ele fala: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Então aqui, primeiro, ele aprendeu a perdoar. E o segundo filho foi Efraim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, esquecimento e crescimento. Só que lá na frente, quando os irmãos de José, eles chegam até o Egito, aonde José estava, e quando José dá-se a conhecer aos seus irmãos, e ele diz: olha, eu sou José, o texto diz que ele libera os irmãos para retornar para a casa do pai e dá a notícia de que ele havia chegado no Egito, só que ele diz assim: não contendais pelo caminho. Então, ou seja, vocês não vão brigar, porque ele conhecia que o coração dos seus irmãos ainda era um coração levado à contenda, levado ao conflito. Então, o processo não mudou em nada os irmãos dele, mas José, sim, com certeza ele se tornou um homem mais propenso ao perdão, né? Muito bem. José, ele perdeu a túnica, perdeu a casa, perdeu a liberdade, mas não perdeu a sua identidade. Como não permitir que aquilo que perdemos determine quem nos tornamos? Há um conflito dentro da sociologia de 2 vertentes, né, de pensamentos. A primeira é: somos frutos do meio? E a segunda é, que está atrelado uma à outra, né? O meio determina quem somos? Vamos lá. Eram 12 filhos de Jacó. E José era o mais amado do pai, como já falei, por conta da conduta que ele tinha. José, ele recebeu a túnica do seu pai. E essa túnica, ela tem alguns aspectos interessantes, que ela era uma túnica de várias cores, diferente da túnica dos seus irmãos. A túnica dos seus irmãos, culturalmente falando, era uma túnica mais curta. Vinha aqui a altura dos ombros, né? Até um pouco, mais ou menos aqui a altura dos joelhos. Não era uma túnica de cores diferentes. Era uma túnica muito atrelada ao trabalho servil. A túnica de José, ela era de várias cores. Segundo os estudiosos, ela era comprida, né? Até a região dos punhos aqui e até a região mais abaixo dos joelhos. Então José, ele teve uma confirmação ali da identidade que ele teria no futuro. Então aquela túnica que José recebeu foi a primeira. Na história de José a gente consegue identificar 4 túnicas, né? Então a primeira túnica foi a túnica dada por seu pai, que de fato ali destacava a identidade de José como líder, como administrador, como um gerenciador dos seus próprios irmãos, né? Foi o primeiro lugar que José liderou. Fato interessante a respeito disso, da identidade dele, é que quando alguém começa a se destacar e esse reconhecimento começa a vir a partir da identidade que essa pessoa tem, aí desperta a inveja. Alguém disse certa vez que se eu não quero que ninguém venha invejar a mim, é só não fazer nada, não ser nada, não construir nada. Então José, ele começou a se destacar na casa do pai. E aqui há uma vastidão aqui de aplicações, né? José começou a se destacar, esse reconhecimento veio, e os seus irmãos agora passaram a aborrecê-lo e não podiam falar com ele pacificamente. Então até aqui não tem sonho nenhum. Então eu vejo que as pessoas enfatizam muito a questão dos sonhos de José. Só que o que de fato fez com que os seus irmãos o odiassem foi a sua excelência.
Então ele foi amado do pai justamente pela excelência que ele entregava ao seu pai. Interessante que lá todas as túnicas de José foram arrancadas, só não a última, né? Vamos deixar isso aí para falar um pouquinho lá na frente, né? Mas a primeira túnica de José, os seus irmãos arrancaram. E o que eu achei interessante na história de José é que quando eles arrancaram a túnica, eles pegaram a túnica de José e banharam de sangue. Por que banharam de sangue? Para forjar o assassinato de José. Ó, José morreu, só achamos a túnica dele. Só que enquanto eles fizeram aquilo com a túnica de José, na verdade eles estavam apontando o futuro de José, revelando a identidade de José. Porque lá na frente José recebe um nome, um título oficial do rei do Egito, faraó Zafenate-Paneá. E no original ali significa o quê? Salvador do mundo. Então, quando os irmãos de José tiram a túnica de José e eles emergem aquela túnica no sangue, eles estão apontando, sem derramamento de sangue não há remissão. Então a túnica manchada de José apontava a identidade dele lá na frente. Derramamento de sangue. Alguém morreu. Salvação. José, Salvador do mundo. Então uma palavra que eu tenho a dar para você que tem uma identidade. Talvez por essa identidade que você tem, você esteja sendo perseguido, humilhado, confrontado. Mas isto aí revela a identidade que Deus te deu, o propósito que Deus te deu. E essa túnica, às vezes, alguém pode até arrancar, mas não arranca a sua identidade, nem o seu propósito. Glória a Deus. Em Gênesis 39, José ele está como escravo. Mas a Bíblia continua dizendo que o Senhor era com José. Como entender a presença de Deus quando estamos vivendo situações que parecem de abandono? O pastor Charles Swindoll, ele contextualiza essa questão de Gênesis 39 de uma forma interessante. Ele diz que nós não conseguimos enxergar na curva. Então, Gênesis 39 para José é como se fosse uma curva. E quem vive o processo da promessa, o cumprimento da promessa, ele vai ter que aprender a lidar com as curvas que Deus apresenta. Nossa. Então, uma curva, ela é justamente Deus impedindo que nós tenhamos a visão do futuro, para crer apenas na promessa. São o quê? São as dobras do futuro. Então, quem tem uma promessa tem que aprender a lidar com isso. Porque senão a tendência é o quê? É fugir do processo. Pelo fato de não estar vendo o que Deus vai fazer. Gênesis 39, ele faz o elo, porque Gênesis 38 é a história de Judá e Tamar. Então há uma quebra na questão ali da textualidade, né? Estava se falando sobre a história de José e Gênesis 38 traz um incidente, um fato que aconteceu na vida de Judá. Há uma pergunta, por que Judá entra no 38, no meio do 37 e do 39? Justamente para fazer um paralelo entre o caráter de Judá, um caráter reprovado pelas atitudes que ele tomou dentro do âmbito da sua família, e o caráter excelente de José. Então, o capítulo 39 de Gênesis, ele faz esse elo entre o José vendido pelos seus irmãos e o José comprado por Potifar. Potifar, esse nome Potifar, na verdade, ele faz uma referência também a um título. Ou seja, era um oficial, era um líder, era alguém que estava em eminência no Egito. E José vai justamente para a casa de Potifar. Então é Deus trabalhando, é uma curva, é uma dobra, não se dá para ver, perceber muita coisa, mas ele vai estar num lugar estratégico. E Potifar ele era o capitão da guarda especial de Faraó. Então ali naquele momento ele vai para um lugar estratégico. Então Deus ele é especialista em nos colocar em um lugar estratégico. E a partir do capítulo 39 até o 45, em quase todos os textos aqui é apresentado e Deus estava com José, principalmente no capítulo 39. Nós seguimos agora na história de José e agora nós vamos ver o momento em que a mulher de Potifar, ela se joga, tenta se entregar para José naquele momento. E a gente vai ver José, né, recusando a mulher de Potifar. Será que o caráter desenvolvido no secreto
é o que determina se estaremos preparados para aquilo que Deus quer nos entregar em público? Eita, pergunta boa. Excelente. Então, na casa do pai, José foi testado quanto à sua excelência e obediência a Jacó. Isso fez com que ele perdesse a primeira túnica. Na casa de Potifar, ele vai ser testado quanto à sua fidelidade na área moral, na obediência ao seu dono, né, o seu chefe ali, Potifar. E ele vai perder a segunda túnica, que é a túnica de comandante, de organizador, de líder da casa de Potifar, né, o mordomo da casa de Potifar. O versículo 2 do capítulo 39 de Gênesis, ele começa dizendo: "E o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio." Fato interessante aqui é que Deus prosperou a casa de Potifar por causa de José. E nós temos agora aqui no 39, a partir dos versículos 6 e 7, respondendo a pergunta, o porquê que José foi tentado. Primeiro, o texto aqui ele é bem claro dizendo que José era formoso de aparência e formoso à vista. Tem coisas na Bíblia que se for lida de forma isolada, não tem o peso de um contexto geral bíblico. Só houveram apenas 4 homens na Bíblia que receberam essa designação aqui, ó. Formosos à vista, formoso de aparência. O primeiro foi José, o próximo foi Saul, depois Davi e o último Absalão. Então José, eu acredito, pastor Fernando, que de fato ele era muito bonito. E a esposa de Potifar colocou os olhos em José. E colocando os olhos em José, dá-se a entender que ele teria várias desculpas que ele poderia dar. Dentre as desculpas que ele poderia dar, que ele era um moço muito jovem, que é a grande parte, a maior parte dos jovens tem essa desculpa. Eu sou jovem, estou começando a vida. E José, ele é esse exemplo para a mocidade. Ele poderia dizer que ele era forte, era bonito, ele tinha uma beleza, ele estava sendo cobiçado, desejado. Ele estava longe da sua família. Ele era apenas um escravo, então ele deveria fazer a vontade da sua senhora. Só que a Bíblia diz que ele foi tentado diariamente e mesmo assim ele foi aprovado. A Bíblia diz que um dia onde não tinha ninguém em casa, foi o ápice da tentação e da tentativa da mulher de Potifar de prostituir com ele, ter relacionamento sexual com ele. Eu acho interessante aqui é que o que José me ensina é que não se pode pagar fidelidade, confiança com traição. Isso aqui não é um princípio só na área sexual, mas no princípio do relacionamento humano, até mesmo no âmbito ministerial. Um líder, ele confia num obreiro, né? E esse obreiro não paga com confiança. Isso no âmbito conjugal também. Então a lealdade, ela é a porta da honra. Eu creio que se José tivesse fracassado na casa de Potifar, ele não teria sido honrado. Seria uma mancha no caráter de José. Então, a lealdade que ele teve para com Potifar foi a porta de entrada para a honra. Então, eu aprendo com a história de José que fugir é ser forte, nesse aspecto aqui. A mesma Bíblia que nos ensina a resistir ao diabo é a Bíblia que nos ensina a fugir das paixões da mocidade. Então, José ele é um exemplo para o jovem cristão nesse aspecto. Ele estava numa posição de autoridade, ele estava numa casa que com toda certeza era muito visitada pelo mais alto escalão dentro do Egito, de líderes, de oficiais, era um network extraordinário. José estava ali com toda a possibilidade, não tinha ninguém em casa, mas ele decidiu ser fiel. Então que Deus possa levantar uma geração no nosso meio de obreiros fiéis, de obreiros leais, de jovens de fato comprometidos, né, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a promessa de Deus na sua vida. Pastor, José fez a coisa certa e ele acabou injustiçado.
Como lidar com momentos em que obedecer a Deus parece trazer mais prejuízo do que recompensa? Quem está vivendo o propósito, na verdade, parece que o início é só caindo. É de mal a pior. É por isso que não dá para entender, dentro da perspectiva e da ótica humana, alguém que recebeu uma promessa. Deus, ele primeiro confunde para depois explicar dentro do cumprimento da promessa. Então, perceba que José faz um excelente trabalho para o pai, mas mesmo assim ele vai para uma cova. Na casa de Potifar, ele presta um excelente trabalho, a casa de Potifar prospera, Deus abençoa, mas pela sua fidelidade a Deus, a esposa de Potifar arranca a segunda túnica de José. Fica nas mãos da esposa de Potifar aquela túnica. Alguém arrancou. Ficou. José ficou sem a túnica, mas ficou com um caráter perfeito. José ficou sem aquela túnica que ele recebeu de Potifar, mas ele saiu sem manchas no seu caráter. Então, não é fácil compreender o que se passou no coração de José. Porque a Bíblia diz agora que ele vai ser injustiçado, acusado, e ele vai para a segunda cova. Porque se olharmos no texto, a Bíblia ela nos fala que quando José ele conversa lá na frente com o copeiro do rei, ele chama aquela prisão onde ele estava de cova. Então, primeira túnica, segunda túnica, primeira cova, segunda cova. Então, ele está ali sabendo que ele foi parar ali de forma injustiçada, né? Foi injustiçado. Só que tem um detalhe muito interessante aqui. Qual o detalhe? Está no finalzinho aqui do capítulo 39, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Então, que nós não venhamos perder a presença de Deus por nada. É a presença de Deus que nos faz permanecer fiéis no propósito, mesmo diante das invejas, das acusações, das humilhações. Então, eu acredito que na visão de José, a presença de Deus na vida de José foi o que manteve ele de pé, para ele permanecer lutando e buscando o cumprimento dessa promessa. E aí você falou do copeiro aí, né? E aí nos remete à próxima pergunta. O copeiro, ele prometeu lembrar de José, mas ele se esqueceu dele. Como lidar com a sensação de ter sido esquecido pelas pessoas sem começar a acreditar que também fomos esquecidos por Deus? Esse capítulo 40, nós temos um José esquecido pelo homem. No capítulo 41, que é um pouco mais à frente, José lembrado por Deus. Parece, pastor Fernando, que no decorrer do processo, Deus ele nos permite alguns lampejos daquilo que ele vai fazer na nossa vida. Tem a prova, tem a luta, tem a dificuldade, mas em algum momento ele dá algumas... É como se alguém estivesse olhando por uma brecha, né? Por uma fresta de uma janela e consegue perceber alguma coisa, mas não consegue identificar de fato aquilo que vai ser, aquilo que vai acontecer. José, dentro da prisão, ele se torna novamente um líder. José ele foi líder na casa do pai, José foi líder na casa de Potifar, olha a identidade, né? E agora ele vai ser líder dentro daquela prisão, daquela masmorra. Só que tem um detalhe, o que me cativa na história? Eu já respondi a questão do ter sido esquecido pelo homem. Mas o que me cativa na história de José? É que José ele está vivendo o processo para chegar no propósito de Deus, mas aonde ele chegou, em cada lugar por onde ele passou, ele não deixou de exercer o seu propósito. Na casa do pai sendo líder, na casa de Potifar sendo líder, agora na masmorra ele vai também ser um líder. Então o processo de forma alguma anula o meu propósito. O processo de forma alguma vai anular os dons e talentos que Deus me deu. Então eu quero encorajar você que está nos vendo neste exato momento, está acompanhando esse podcast, não deixe que ninguém anule os talentos, as aptidões que Deus entregou para você. Deus vai te usar onde você está.
Talvez você ainda não tenha chegado onde Deus falou que você vai chegar, mas você, de fato, é um líder, é um cantor, é um pregador, é um ministro, né? Dentre outras funções e outras áreas. Enfim, o talento que Deus te entregou. Não deixe de exercer o seu propósito. Então, José ele estava ali numa outra ambiência que dava possibilidade para ele de chegar onde Deus falou que ele iria chegar. Porque na casa de Potifar ele estava no oficial da guarda. Agora, na masmorra, ele não estava numa masmorra convencional. Aquela masmorra, aquela prisão, não era um local onde ia qualquer preso. Ali só iam para aquela prisão os prisioneiros do alto escalão do Egito. Então, José ele só se relacionava com esse tipo de pessoas, né? Possibilidades extraordinárias. E ali ele interpreta o sonho do copeiro. O copeiro ele era alguém que ele era responsável justamente pelo vinho que o rei bebia. Só que não era somente aquele vinho que chegava na corte, né? O vinho chegou na corte, a partir dali o copeiro ia tomar conta do processo. Não. Desde o processo da plantação das uvas, né? Das vinhas, o processo de colher aquelas uvas, a fabricação daquele vinho, até chegar no palácio e até chegar nas mãos de Faraó. Quando haviam guerras, tanto o copeiro quanto o padeiro, eles estavam no mesmo lugar onde o rei ficava. Então o copeiro, na verdade, ele era o conselheiro. Nós vemos isso na história de Neemias, quando Neemias chega triste na presença do rei, e o rei lhe faz uma pergunta: por que teu semblante está assim? Então o copeiro ele não poderia nem estar triste diante do rei, porque ali poderia ser uma conspiração, uma traição. Ele sabia de alguma coisa contra a vida do rei, então ele tinha que estar com um semblante em todo momento alegre, feliz. E aquele copeiro ele teve um sonho interpretado por José com muita maestria, cheio, né, da orientação, da revelação divina. O sonho foi cumprido. Só que José, a gente vê que ele já está cansando no processo. E ele chega para o copeiro e ele diz assim: olha, lembra-te de mim, quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó. Faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco aqui nada tenham feito para que me pusessem nesta cova. Então ele está pedindo socorro. Só que lá na frente diz o texto que o copeiro se esquece dele. Só que eu quero ministrar uma palavra para você. Isso aqui é o pregador agora falando, né? O homem pode se esquecer de você, mas Deus não. Deus não esquece daquilo que ele te prometeu. E eu ouvi certa vez algo interessante, eu compartilho aqui. Se o copeiro tivesse lembrado de José, naquele momento, talvez ele ia trabalhar em um dos processos da fabricação do vinho de Faraó. Não teria chegado a ser um governador. Então, até o esquecimento do copeiro estava dentro da vontade de Deus. E um outro parênteses aqui. Deus, em sua soberania, parece que ele tem um dispositivo, né? Onde ele, por um tempo, esquece de alguém e depois ele lembra dessa pessoa. Não sei se você está vivendo a fase do esquecimento e os homens estão esquecendo de você, mas Deus não esquece de você. Na hora certa, ele vai lembrar de você, das promessas e vai mudar a sua história. Pastor, José passou anos no processo. José ele passou anos no processo. E de repente saiu da prisão para governar o Egito. Existe um tempo em que Deus parece estar demorando, mas quando chega a hora certa, tudo muda assim muito rapidamente? A vida de José ela foi marcada por ciclos, né? No capítulo 40, ele está dentro do cárcere. E a mudança ela foi extraordinária. A Bíblia não cita quanto tempo que ele esteve ali, mas nós podemos ter uma base. José ele chega à posição de governador com 30 anos. Ele sai da casa do pai com 17. Então, esse processo na vida de José, na
na prisão, na casa de Potifar, ele me faz lembrar de um princípio. Qual o princípio? Nós devemos florescer no local onde nós estamos. Eu nunca vi, durante o processo de José, ele reclamar, ele se vitimizar. Ele prosperou aonde ele chegou. Isso faz parte da maturidade de alguém que Deus vai usar muito na terra. Prosperar onde está. Se Deus não mudar as circunstâncias, ele vai nos mudar dentro daquela circunstância. Vai mudar quem somos, o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar uma situação onde estamos passando. Tem uma frase de uma estilista americana, Loretta Stepps, que ela fala assim: as pessoas querem mudar ansiosamente as suas circunstâncias, mas não querem deixar Deus mudar essa pessoa que está passando o processo naquela circunstância. Então, que nós venhamos deixar Deus, às vezes Deus não vai mudar o processo, não vai mudar a circunstância, não vai mudar a situação, mas Ele vai trabalhar em nós a cada dia. Então José, ele prosperou até mesmo dentro daquela cova. Ele interpretou o sonho do padeiro e José, ele não transigiu com o seu caráter. Ele poderia ter dito para o padeiro, para agradar o padeiro: olha, você também, você vai ser honrado, você vai chegar na posição, vai ser restituído. Ele disse: não, olha, você vai ser enforcado e as aves comerão a tua carne. Ele era fiel. José, ele era fiel àquilo que Deus lhe entregava. Então nós temos aqui uma mudança extraordinária. O capítulo 41 de Gênesis, eu poderia dizer que fechou-se a porta da humilhação e abriu-se a porta da exaltação no 41. Então a história de José, ela começou a mudar, a crescente, a curva, né? Começou a subir agora a partir do capítulo 41. O versículo 23 termina dizendo, né, do 40, o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Se passaram 2 anos e Faraó sonhou e ele estava em pé junto ao rio. Então, nós temos no capítulo 39 de Gênesis os sonhos de José, nós temos no capítulo 40 os sonhos do copeiro e do padeiro, e no 41 o sonho de Faraó. Se o que tirou José da casa do pai foram seus sonhos, o que vai colocá-lo no trono também é um sonho. Às vezes, o que nos gera maior dor hoje, e aparentemente é o que nos faz pensar que o propósito não tem sentido, não vale a pena, lá na frente é aquilo que vai nos promover também. Quando José finalmente reencontra os seus irmãos, ele possui poder para se vingar naquele momento, mas escolhe perdoar. Será que a maior prova de que alguém venceu o processo não é chegar no lugar da promessa, mas chegar lá sem se tornar uma pessoa amarga? Extraordinária essa pergunta, excelente. É aquilo que eu estou construindo, nós estamos construindo aqui, que o processo ele fez com que José obtivesse várias formações. Vamos pensar um pouco. O tanto que José cresceu culturalmente. O tanto que José cresceu. Ele tinha o dom, mas aquele dom precisava ser trabalhado, desenvolvido. Mas José, ele foi testado e aprovado na escola da aflição. Não existe alguém que Deus ou usou ou ainda vai usar que não tenha passado na escola da aflição. Essa aí é a pedagogia de Deus. Deus trabalha dessa forma. Deus, ele testa o homem. A.W. Tozer diz que não houve um homem de Deus que passou por essa terra que Deus não lhes deixou marcas profundas. E essas marcas não podem doer, mas são evidências, são sinais de batalhas, de guerras vencidas, de lutas travadas. Então José, ele foi preparado para estar diante dos seus irmãos. Se nós olharmos a história de José, nós vamos perceber que José, diante dos seus irmãos, houve momentos em que ele precisou sair, porque ele não conseguia conter as lágrimas. Ele precisou se distanciar, ir para uma sala à parte, porque ele não conseguia conter as suas emoções. Então José, ele em nenhum momento a Bíblia coloca um véu sobre as emoções de José. Não esconde as emoções de José.
José era um ser humano, nem eu, você. Só que José, ele aprendeu a arte do perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar, no meu ponto de vista, é mesmo tendo a possibilidade de ferir quem nos feriu, oferecer a cura ao invés da vingança. Então José ele foi por esse caminho aí. Então, José ele não venceu apenas porque ele chegou no palácio, né? José venceu porque o poço ele não entrou dentro dele. Olha, que interessante. Muito bem. E chique, hein? Gostei dessa aplicação aí. Tem um fato, Fernando, que eu acho muito interessante na história de José, é quando ele vai sair de dentro da prisão. Aquilo me marcou. Por quê? Porque Faraó tem os seus sonhos, ninguém conseguia interpretar os seus sonhos, nem os magos, os sábios do seu palácio. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 9 que o copeiro ele lembrou-se dos seus pecados, né, dos seus erros, lembrou que já esteve na prisão, contou a história, e no 12 ele diz: estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos-lhes os sonhos, e ele interpretou, e como ele interpretou, se cumpriu. No versículo de número 14, diz o texto: então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Terceira túnica. Terceira túnica. Só que sabe o que eu acho interessante? É que a primeira túnica os seus irmãos arrancaram. A segunda túnica está bem claro, a mulher de Potifar arrancou. Mas a terceira túnica ninguém arranca. Ele decidiu tirar aquela túnica. A túnica de um dos chefes ali daquela masmorra. Qual é a lição que eu extraio daqui? Quando chega o tempo da exaltação de Deus na vida de alguém, ninguém arranca aquilo que nós temos. Só que a Bíblia diz que ele muda de vestes e ele faz a barba. Culturalmente, os egípcios não usavam barba, de forma alguma. Principalmente as lideranças do Egito. Faraó, próprio Faraó. Só que o que eu extraí daqui como lição? José ele sabia que ele precisava de uma nova versão para viver o propósito de Deus. Eu quero ministrar sobre a vida daqueles que estão nos vendo e ouvindo neste exato momento, que essa versão que você está vivendo não é a versão final. Tem uma versão de exaltação. Tem uma versão nova para viver o propósito de Deus para a sua história. Só que você precisa tirar essas vestes atuais, que são boas, são agradáveis, para viver o sobrenatural e o extraordinário. Interessante é que quando José está diante dos seus irmãos, os seus irmãos não o conhecem. Qual é a aplicação aqui? Que nós, quando vivermos o propósito de Deus, vamos mudar tanto a ponto daqueles que cresceram conosco não nos conhecer. Não no sentido de fracasso, mas no sentido de vitória, de melhora, de crescimento, de expansão. Talvez alguém que nos conheceu no passado vai apontar erros, defeitos, situações vividas, mas a nova versão que Deus está trazendo sobre nós, ela vai ser uma versão tão poderosa a ponto das pessoas não nos conhecerem ao estarmos vivendo o propósito de Deus. Amém? Amém. Pastor, o que é mais perigoso? Passar pelo processo ou chegar à promessa sem ter sido preparado por ele? Olha só que interessante. Geralmente, quem chega à promessa sem ter sido preparado é porque fugiu do processo, na minha perspectiva. Existem duas coisas que Deus ele trabalha durante o processo: o preparo e a coragem. A coragem e o preparo. São duas coisas essenciais na vida de todos aqueles que viverão algo extraordinário. Viverão cumprimento de promessas de Deus. Geralmente, o que vem primeiro é a coragem. Só que coragem sem preparo é loucura. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Moisés, que é um outro personagem, percebe-se pelo texto, quando ele mata aquele egípcio, ele tinha muita coragem. Só que ele ainda não tinha preparo. O que foi que preparou Moisés? O deserto.
Os primeiros 40 anos de José no Egito, ele aprendeu o que era ser alguém. Ou melhor, de Moisés no Egito. Ele aprendeu o que era ser alguém. No segundo período de 40 anos de Moisés, lá nos desertos de Midian, pastoreando o rebanho do seu sogro, ele aprendeu o que era ser um ninguém. Era um simples pastor de ovelhas, no meio de um deserto. Só que quando Deus fala com ele a partir daquela sarça, que ele vai viver o segundo período de 40 anos, ele vai conhecer o que é Deus fazer um ninguém se tornar um alguém na sua presença e ser um líder extraordinário. Mas o que foi que preparou Moisés? Aquele processo. Então, no final da trajetória de Moisés, ele era um homem completo, porque ele tinha coragem, mas também tinha o preparo. Então, tem pessoas que não entendem que o preparo ele é tão importante quanto a coragem. Por que tem gente que fracassa? Porque ele tem coragem, mas nunca se permitiu passar pela fase do preparo. Então, José, o processo o preparou para chegar na posição aonde ele o colocaria. Então, é um desastre, pastor Fernando, alguém chegar no propósito fugindo do preparo. Então, não tem como. É necessário o processo. O processo é doloroso, o processo nos faz conhecer quem são os verdadeiros amigos, o processo nos faz valorizar tempo com Deus, intimidade com Deus, a nossa família, para que lá na frente nós não venhamos perder o acesso que foi conquistado. Porque geralmente, o que é que nos abre portas? Nosso carisma abre portas. Nossos talentos abrem portas. Nossas aptidões naturais, espirituais, abrem portas. Só que o que mantém esta porta aberta é comportamento, é caráter, é fidelidade. E tudo isto foi visto na história de José. É tão verdade que quando Faraó lhe pergunta, quando José dá toda a diretriz de como lidar durante aquela fome, construção de celeiros, pastor Ibanez, meu líder, paz do Senhor, é um exemplo, é o meu professor, meu mestre, e ele fala muito bem a respeito disso, sobre os celeiros que foram construídos ali, a partir da orientação de José, estão até hoje lá no Egito. Mas José em nenhum momento ele aponta a si mesmo. Ele diz, olha, Faraó, você precisa escolher um homem que seja sábio, que tenha aptidão para liderar e para administrar o Egito nesse período de fome. Mas ele não aponta a si mesmo. Então, humildade, né? Humildade é o amor amando, é a beleza do amor. E José, ele tem todos esses predicativos, essas características. Será que algumas pessoas estão pedindo para Deus tirá-las de um processo que Ele está usando justamente para prepará-las para aquilo que elas pediram? Pois é, um produto que ele sai da linha de produção, ele não vai chegar à sua versão final. Então, pessoas que caminham por essa direção são pessoas que geralmente tendem à frustração. Viverão frustradas. Por quê? Porque nós só poderemos sair da linha de produção quando nós chegarmos, entre aspas, a ser aquele produto que Deus nos planejou para ser. Todos nós, quando viemos a este mundo, nós já nascemos com um propósito de Deus dentro de nós. Se olharmos para a vida de Jeremias, isso é comprovado na vida de Jeremias. Antes que você nascesse, eu te santifiquei, te consagrei, as nações eu te dei por profeta. O que é que o ser humano, todo ser humano, servo de Deus, ele precisa descobrir o seu propósito. Inclusive, eu estou escrevendo um livro nessa área, descubra o seu propósito, não fuja do seu chamado, relacionado justamente a essa questão do propósito de Deus na nossa vida. Como é triste alguém viver sem descobrir o seu propósito. Só que não existe propósito sem processo. Então, se você fugir do seu propósito, do seu processo, você vai anular o propósito de Deus na sua vida. Então, esse é o caminho. Não tem como fugir. Pastor, como saber que aquilo que eu estou vivendo, ele é um processo de Deus, consequência das minhas próprias escolhas ou simplesmente uma adversidade da vida?
Eu acredito que seja a presença de Deus. Pelo menos assim, isso é algo muito subjetivo, vou compartilhar uma experiência. Quando eu não sinto a presença de Deus, eu sei que aquilo que eu estou vivendo não faz parte do propósito de Deus, do processo de Deus. E é bíblico. Um dos homens que fugiu, saindo um pouquinho aqui da história de José, mas dentro do contexto, foi Jonas. Jonas, ele fugiu do propósito de Deus. E ele passou um processo ali. Tempestade, né, turbulência, foi lançado ao mar. Um peixe, um grande peixe o engoliu. Só que uma das expressões no texto que mais me chama a atenção é que o texto diz assim: e falou Deus com o peixe. Deus não falou com Jonas. Jonas, ele estava distante do propósito. Ele estava distante daquilo que Deus planejou para ele viver. Então, alguém que está fora do propósito está tão distante que Deus prefere falar com o peixe do que com o seu profeta. Quem está fora do processo não consegue ouvir a voz de Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus. Diferente de José. Em vários momentos, dentro do processo, e Deus estava com José. E Deus estava com José. Deus estava usando ele para interpretar sonhos, com certeza, para ser bênção de Deus, até mesmo dentro daquela masmorra. Então, a presença de Deus é o segredo. Se eu sinto um vazio existencial, se eu me sinto angustiado com a ausência da presença de Deus, é porque estou fora do propósito. Davi, em todos os momentos, mais um exemplo, Davi, ele nutria esse relacionamento que ele tinha com Deus. Mesmo no momento pior da vida de Davi, do fracasso de Davi, e Senhor, não me lança a tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Então, a presença de Deus, ela é fundamental na vida daqueles que estão passando pelo processo para viver o propósito. Muito bem. José teve oportunidades para desistir de seus princípios. O que não podemos perder durante essa espera pelo cumprimento da promessa? Em uma só palavra, se torna um pouco difícil, né? Mas eu acredito que o que nós não podemos perder é a visão da promessa. Tirar um pouquinho o foco do momento. Tem uma frase que eu carrego comigo, em muitos momentos que eu já tive a necessidade de beber dessa água, que é justamente: o momento não define a nossa história. E a nossa vida não é o momento. A nossa vida não é a circunstância que nós estamos enfrentando. E com a história de José, nós podemos aprender que tudo pode mudar. Mas nós não podemos perder o foco da promessa. Então, a história de José, ela nos ensina que ele permaneceu lutando. Eu quero pensar que o sonho dos feixes do campo foi na casa do pai. O sonho das estrelas, com toda certeza, foi dentro do Egito. Uma posição de autoridade, né? Os astros, eles falam dessa autoridade. Então, José, ele sonhou lá no campo, sem perder a visão de onde ele chegaria, a visão da promessa, independente das circunstâncias. Mas se formos olhar no âmbito mais analítico, de fato, fidelidade a Deus, caráter, perseverança, espiritualidade, são elementos que nós não podemos perder. E eu já quero deixar um conselho aqui para quem está vivendo o processo, está passando pelo processo. Se alguém não resistiu, sem que a inveja fosse ativada, ouvir o sonho do campo, não conte o sonho das estrelas. Não compartilhe o sonho das estrelas. Nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande, que é guardar segredos, né? Que é fazer silêncio. Conhece alguém ali que meia hora já está contando tudo, né? Da vida, o que vai fazer, o que deixou de fazer. Então, José, ele revelou essa imaturidade no começo da caminhada. Só que o Dr. Mike Murdock, ele conta algo muito interessante no seu livro Desígnio, que eu gosto demais e aprecio, que Deus perdoa os pecados cometidos na busca para viver esse propósito. Quando eu falo pecados, é erros mesmo. Erros, vacilos, situações onde falou que não deveria falar, cometeu que não deveria cometer, mas está se buscando viver o propósito. Se José pudesse conversar hoje com alguém que está no poço
e ainda não consegue enxergar o palácio, o que você acredita que ele diria para essa pessoa? Eu acredito que José diria para aquela pessoa parar de olhar para baixo. O poço não é o fim. Olhar para cima. O bom de se estar no poço é que você não vai continuar cavando mais. Você não cavou aquele poço. Alguém lhe lançou ali. Você não é o poço. Eu aprendi isso aqui com o pastor Fernando, viu, gente? Não personifique você no poço. Deus vai usar alguém para te tirar desse poço. Nem que seja para te vender. Só que no processo da venda, há uma chegada no propósito, ou no lugar do cumprimento do propósito. Então, o poço, ele não define quem você é. O poço, ele é passageiro. O poço não é para sempre. Você vai sair do poço. José, ao sair do poço, vendido pelos seus irmãos, ele foi expulso pelos seus irmãos. Isso aqui é a zona de expulsão, né? O pastor Tiago Brunet comenta muito a respeito disso, né, da zona de expulsão. Eu gosto desse comentário dele. Então, muitas pessoas que foram usadas por Deus, geralmente foram expulsas do lugar onde estavam, para viver o propósito. Vou dar só um exemplo, Jefté. Jefté era filho de Gileade, mas não era filho da mesma mãe, né, dos seus irmãos. Era filho só de Gileade. Os seus irmãos o expulsaram. Ele foi para Tobi. Em Tobi, ele se tornou líder de uma guarnição ali que ele formou. Depois, os irmãos de Jefté foram lá buscar Jefté. Vem, seja líder sobre nós. Então, a zona de expulsão na vida de José foi o momento que ele saiu do poço, vendido pelos irmãos, mas ele foi para o lugar do propósito. Então, não desanime, você não é o poço, você vai sair desse poço para viver o propósito de Deus. Era isso que José iria dizer. Sobre a questão da zona de expulsão, agora me fez lembrar aqui da nossa história do nosso ministério, Sim. Ministério de Madureira, né, quando nós fomos expulsos, né, lá da convenção, e com a Assembleia de Deus Missão, né, e esse momento de expulsão foi que fez esse ministério iniciar, crescer, e hoje estarmos do tamanho que estamos, o tamanho Sim. que é Madureira hoje no Brasil e no mundo. Então, às vezes é necessário realmente que nós passemos por esse momento de expulsão, né, de ser jogado para fora, de ser, né, esquecido, para que nós possamos passar por esse processo e crescer durante o processo e chegar ao final, né, vitorioso, né, assim como foi, né, com José. Extraordinária essa visão. Incrível. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Paulino, né? Pastor Paulino Mendes, que é o presidente aqui do CADEC, já que estamos falando de Madureira, né? E que tem uma história extraordinária, né? Dentro do Ministério de Madureira, serviu por muitos anos no Cimadecan, que é um homem que eu tiro o chapéu. Deus abençoe, pastor Paulino. Pastor Fabrício, para finalizar hoje aqui, né, esse nosso bate-papo, eu gostaria de que nesse momento o senhor olhasse para essa câmera e falasse para alguém que recebeu uma promessa de Deus, mas que hoje olha para a sua vida e só consegue enxergar o poço, injustiça, espera e portas fechadas. Como continuar crendo quando ainda não existem sinais visíveis que a promessa ela vai se cumprir? Você que está vivendo um processo de injustiça, de aflição, olhe para os heróis da Bíblia. Todas as promessas que Deus fez para os heróis que Deus levantou dentro de um contexto bíblico, elas fugiam da realidade que era visível. Quando Deus prometeu um filho para Abraão, Sara ainda era estéril. Então, Deus, ele é especialista em cumprir promessas impossíveis. Deus é especialista em levantar improváveis.
tenha certeza que nas curvas da vida, quando você passar por essa curva que parece que não vai ter fim, você não está enxergando nada, tudo está tenebroso, está difícil de crer, Deus vai apresentar alguém que vai ser usado para mudar a sua história, para abrir portas, para abençoar o seu ministério. E eu quero ministrar sobre a sua vida que Deus vai cumprir o destino profético que Ele estabeleceu para você, independente das circunstâncias que você esteja enfrentando. Anime-se. Assim como José venceu, conquistou, você também vai conquistar. Creia. Glória a Deus. Pastor, gratidão a Deus pela sua vida. Deus continue lhe abençoando, lhe prosperando, Amém. abençoando o seu campo, onde o senhor está presidindo. Agradeço a Deus por esse momento de grande aprendizado aqui, né, com o Senhor. E espero que esse seja o primeiro de muitos que ainda virão, né? E você pode ter certeza que outros convites virão. Muito obrigado. Quero também aqui já deixar meus agradecimentos. Pastor Fernando é um amigo. Eu costumo pensar que sempre que Deus muda a história de alguém, Ele apresenta uma pessoa. Isso é bíblico. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família. És um catalisador de Deus, facilitador, alguém que está abrindo portas. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que esse podcast só irá crescer, vai continuar sendo bênção, edificando vidas. E estou à disposição de vocês para estar aqui sempre que for necessário. Sou servo de vocês. Amém. Deus abençoe.